No ar agora, Psicanálise Hoje, com Domini e Gomes, atualizando o que há em saúde mental para você. Olá, Rose, tudo bem? Olá, pessoal, como vocês estão? Rose, eu hoje estava pensando aqui sobre relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos abusivos. E gostaria de saber um pouco, assim, o que você pensa sobre, né? Principalmente relacionamento afetivo entre homem e mulher. O relacionamento abusivo com o narcisista. Ok, Carla. Bom, muito bem colocado. O que eu penso sobre relacionamentos abusivos e normalmente relacionamentos com narcisistas? E no caso de relacionamentos entre um casal onde um dos cônjuges seja narcisista. Bom, eu tenho experiência larga neste assunto, porque eu tenho um casamento de 38 anos, ao qual 22 anos, né, eu fui super permissiva. O que eu quero dizer com isso? Eu descobri nas minhas experiências e com a mudança, que eu sou casada com o mesmo marido, porém, se você for analisar, são homens completamente diferentes, ou seja, ele praticamente foi virado do avesso. Como que ele foi virado do avesso? Por causa do meu comportamento mesmo. Então, o que eu descobri? Eu descobri que quando eu mudo a minha atitude, o outro automaticamente tem que mudar. Então, o meu marido, eu posso dizer para mim, e você, se quiser pegar para você e fazer o teste, faça, mas eu vou dizer da minha própria experiência, eu experienciei a seguinte situação. Enquanto eu permiti, é lógico que estava cômodo para ele, né? Então eu era, infelizmente, abusada de todas as formas, abuso patrimonial, abuso emocional, psicológico, físico, de todas as formas. Mas veja, eu permiti, eu não sabia lidar com a situação. Quando eu vim para a psicanálise, principalmente, né, primeiramente pela Bíblia e depois pela psicanálise, eu mudei as minhas condutas, o meu jeito de lidar com as situações, e aonde ele obrigatoriamente, ele teve que fazer a escolha dele. Ou ele se adaptava a mim e mudava e continuava esse relacionamento, ou então ele caía fora. O que eu descobri? Que o meu marido, na verdade, se tornou um grande gentleman, né? Um cavalheiro, um homem muito carinhoso comigo, muito dedicado, um homem que faz de tudo para me agradar. E sendo que eu tinha praticamente um monstro dentro de casa, mas precisou de eu mudar o meu jeito. Ou seja, é logicamente que quando ele vinha com a agressividade dele, ele encontrava aqui um muro de gentileza. Então ele automaticamente foi ficando envergonhado com o tempo e ele foi mudando, ele pôde mudar da brutalidade, do cinismo dele, ele pôde deixar de ser cínico, ele pôde deixar de ser bruto para passar a ser um homem generoso, carinhoso, cuidadoso e que nunca fala uma palavra desagradável para mim. Mas eu que mudei primeiro. Sim, perfeito. E eu estava aqui pensando, Rose, que muitas vezes, né, as pessoas, por não ter o conhecimento da psicanálise, elas falam, a gente vê nas redes sociais, entre as pessoas, falando sobre narcisismo, e nós sabemos que Freud teorizou sobre o narcisismo primário, que tem a ver com uma fase que ocorre na infância. Né? E o que você acha sobre isso? Né? O que você pensa sobre essa fase primária do narcisismo e dessa criança que não consegue se desenvolver, largar, passar por essa fase narcísica, né? E aí chega numa idade adulta e continua com esse apego narcisista, né? E vem reverberar todo na vida dele e na vida das pessoas que estão ao redor. Seja uma mãe narcisista, um pai narcisista, uma irmã, um irmão ou um parceiro. Muito bem perguntado, Carla. Bom, o narcisismo primário é uma época que a criança ela tem que passar por isso.
Se a criança não passar pelo narcisismo, ela não vai desenvolver valores nela mesma, ou seja, ela vai ser aquela pessoa que não se valoriza, que tem baixa autoestima, né? Então o narcisismo ele é necessário para nós, onde nós podemos dizer o seguinte, como nas teorias freudianas, nós podemos ver que nós temos todas as estruturas, ou seja, nós temos um pouquinho de cada coisa. Nós somos um pouquinho narcísicos, nós somos um pouquinho perversos, nós somos um pouquinho neuróticos, todos nós temos, mas existe uma estrutura que irá desenvolver mais que outra. O que eu posso dizer? Se essa criança ela não tiver um ambiente adequado, favorável, de educação, ela vai poder se originar como uma pessoa narcisista, ou seja, ela não vai deixar uma quantia certa de narcisismo dentro dela. Ela vai evoluir mais para o narcisismo, onde ela vai acabar tendo uma personalidade narcisista, né? Esse é o caso, voltando a falar. Vou me ater mais ao meu marido e não à minha mãe, mas esse é o caso que aconteceu com meu marido. Meu marido era o filho mais velho de uma família com poucos recursos, porém com bastante filhos, ele era o filho mais velho e era o mais paparicado. Tá? O que aconteceu com ele? Ele virou uma pessoa narcísica, onde ele achava que o mundo girava em torno dele. Então, ele era acostumado a ter tudo do jeito dele, nunca ser contrariado. E sempre a fazer as coisas do jeito que ele bem entendia e se safar sempre. Bom, o que eu posso dizer? Veja que até mesmo uma pessoa com personalidade narcisística, ela pode mudar, tá? Que tanto é que ele mudou. Tá? Então, comigo, ele não é mais narcisista. Se ele for narcisista, que eu não acredito que ele perdeu a estrutura dele, né? Mas eu acredito que ele esteja passando mais ou menos o que Melanie Klein fala sobre, né? A posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Eu vejo que meu marido ele já está passando pela posição depressiva com 60 anos de idade, onde confirma o que eu teorizo que não existe a idade biológica, não é a mesma idade psicológica, ou seja, uma coisa que ele ia passar há muito tempo atrás para ser amadurecido, ele está passando agora, com 60 anos, mas está deixando de ser um menino para ser um homem e um grande homem. E o narcisista, né, nós sabemos que ele precisa do suplemento narcisista, que esse suplemento, ele precisa do outro para se firmar. Ele precisa humilhar o outro para se sentir melhor, para não se sentir tão inferior, com a autoestima lá embaixo. Porque nós sabemos que o narcisista, na verdade, ele tem uma autoestima baixa. Então, ele precisa humilhar o outro, humilhar a parceira, humilhar a filha, para se sentir bem. E também tem a situação de que o narcisista, ele não tem empatia. Então, a depender do grau, né? Tem empatia zero ou tem um certo grau de empatia. Então, ele começa ali com aquele jogo todo, né, para manipular a sua vítima. Vamos chamar assim de vítima, porque a pessoa que cai nas garras de um narcisista, que está nas garras de um narcisista, seja a mãe, como já falei, companheiro, companheira, ele vai ter um dano, né? Ele a pessoa vai sofrer, ela vai sofrer de ansiedade, vai sofrer de estresse pós-traumático, quem sabe até depressão. Se for uma mãe narcisista, um pai narcisista, os filhos ou a filha vai crescer com alguns transtornos, poderá desenvolver transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade, dentre outros distúrbios, né? Vai ter todo um prejuízo. E se tratando nisso, eu me lembrei que é a Tariana Rocha. Ela tem um canal no YouTube, ela tem livro escrito sobre o assunto. Ela é filha de mãe narcisista, ela é psicanalista e ela fala sobre os graus do narcisismo, né? Então, ela fala ali que tem o grau 1 até 10.
e que todos nós temos um grau de narcisismo porque a gente precisa voltar para nós, né? Estarmos voltados para nós, ter o nosso amor próprio, ter a nossa dignidade, é a questão da sobrevivência e tal. Mas quando chega ali o grau 6 e 7, já é um grau mais ou menos em que a pessoa narcisista leva algum prejuízo ao terceiro, né? O segundo ao terceiro, as pessoas em volta. Mas esse grau 6 e grau 7, ele pode regredir se a pessoa, assim, se conscientizar, se a pessoa notar que está dando prejuízo aos outros e buscar ajuda. Já o grau 8, 9, 10 é irreversível, né? Segundo a teoria da psicanalista Tariana Rocha. Então, o grau 8, né, é um grau difícil. Grau 9 e 10. 10 já podemos dizer que é o psicopata. Então, assim, há todo, como eu estava falando, um prejuízo para a vítima do narcisista, para aqueles que convivem com o narcisista. Então, nós estamos aqui alertando, né, e também falando sobre o tema, no sentido de que, quando o narcisista ele oferece um perigo real e físico, né, quando o abuso é físico, não quer dizer que o abuso psicológico seja inferior, seja menos danoso. Mas eu estou querendo dizer que quando existe um perigo real e físico, é bom que a pessoa que está sofrendo como vítima venha denunciar, venha poder ter um contato zero, né? E quando o abuso é psicológico, que aí a gente vai daqui a pouco estar abrangendo todos esses tipos, a pessoa não puder sair logo, seria bom a pessoa aprender técnicas e ferramentas para se blindar dessa pessoa narcisista, até ela estar pronta para se afastar. É aí quando a gente entra com o método da pedra cinza. Depois vamos estar falando isso em outro vídeo. Mas, Rose, o que você, na sua opinião, né? Esse afastamento, esse contato zero, no caso de uma filha que está sofrendo com a mãe narcisista, o que você acha sobre isso? Você poderia falar um pouco para nós, para a gente aqui? Sim, Carla. E eu posso até dizer o seguinte, na minha experiência, que o narcisista não é que ele desenvolve a empatia, não. É que ele, é tudo uma questão de sobrevivência. Se ele vê que ele vai perder a pessoa, que foi o caso do meu marido, eu não acredito que deixou de ser narcisista. Ele age de forma narcísica em outros ambientes. Não comigo. Por quê? Porque ele sabe que comigo eu não permito mais, tá? Então, ele, para poder ter a minha presença, ele automaticamente, como mecanismo de defesa, ele mudou a estrutura dele para comigo, né? Porque o narcisista, ele precisa do outro para se autoafirmar por uma questão de sobrevivência, né? É porque é um mecanismo de defesa dele para sobreviver. Como ele tem uma baixa autoestima, né? E ele não valoriza o seu próprio eu, né? Embora ele aparenta que está rotando, como dizer, a última bolachinha do pacote, mas ele, na verdade, ele tem uma baixa autoestima muito grande, né? Então, ele usa mecanismos de defesa onde ele tem que humilhar as outras pessoas para se autoafirmar. Mas não é que ele desenvolve uma empatia, né? Porque eu posso dizer que é uma questão de busca, tá? Não é uma busca empática por causa do outro, mas sim por causa de mim mesma. Por quê? Porque, por exemplo, a minha própria mãe, que ela é um grau mais elevado de narcisismo, e ela morreu narcisista, no entanto, para ficar junto comigo, né, ela não tinha embates mais. Por quê? Porque eu não dava espaço para ela, então ela sabia que se ela me agredisse, verbalmente principalmente, eu iria me levantar e ir embora. Então, como ela queria a minha presença ali, ela acabava sendo socialmente correta.
Então perceba, não é que ela tinha empatia por mim, mas é porque ela necessitava da minha presença, então ela acabava sendo simpática para poder ter a minha presença. É a mesma coisa meu marido, ele mudou por quê? Porque ele quer a minha presença, ele me quer junto dele, por N motivos dele, né? Vai entender o coração do ser humano, então ele achou vantajoso mudar para continuar com este casamento. Entendeu? Na verdade, sempre é uma questão de jogo de interesses. E eu aprendi a defender o meu. Eu, além de ser filha de mãe narcisista, né? E tenho experiência disso, porque como Freud diz, né? Ainda que os pais não demonstrem amor pelos seus filhos, né? Os filhos são incapazes de odiar esses pais. Eles vão apenas amar. Na verdade, esses filhos vão acabar voltando este ódio para eles mesmos. É essa a teoria de Freud. E eu presenciei isso na minha pele, tanto é que eu me tornei com uma transtorno de personalidade borderline, né? Onde eu era autodestrutiva comigo mesmo, né? Porque vim de uma mãe narcisista, caí num casamento narcisista, o resultado não podia ser outro, né? Mas, contato zero. Vamos pôr contato zero com a mãe. Eu cuido de muitas mulheres, muitas moças, muitas mulheres que têm mães narcisistas. Inclusive veio um caso para mim que a paciente queria se fortalecer em clínica para poder morar separado da mãe. Veja, não tem como se odiar a mãe. A mãe vai chegar na sua casa, você pode estar num outro lugar, ela vai te visitar, e você vai o quê? Você vai fechar a porta na cara dela? Você pode até fechar. Mas aí o teu lado neurótico, ou seja, o seu superego, não vai te dar sossego. Porque ele vai ficar te recriminando, porque você está, na verdade, ignorando a sua mãe. Então perceba que não existe uma forma fácil de resolver este problema. O contato zero, ele acaba sendo mais prejudicial para a vítima do que para o narcisista. Sim, isso é ruim também para o narcisista, mas também é muito prejudicial para a vítima, para a pessoa que está sofrendo com esse narcisista, ou principalmente com essa mãe narcisista. Então, a melhor forma de se resolver o assunto, e isso eu vi na pele, eu senti na minha própria experiência, é você se fortalecer, né? Você entender como você funciona, você se entender o que aconteceu desde a infância com você, entender como funciona o narcisista, para você entender como funciona a sua mãe, o seu pai, o seu marido, né? Para que você não venha se magoar com as falas deles e possa estar mais blindada. Aí sim, quando a pessoa, aí você vai conseguir pôr o quê? Limites, que é tudo que o narcisista não sabe lidar. E é tudo que aquela pessoa que é carente emocional e vai ficar mais carente ainda diante do narcisista, é o que ele não sabe fazer. O carente emocional não sabe pôr limites. E é justamente isso que nós temos que aprender. E é isto que eu aprendi, a pôr limites. Tanto para minha mãe, quanto para o meu marido, quanto para qualquer pessoa. Sim, Rose. E eu pensando aqui, eu sei, né, que você tem um amplo conhecimento sobre o relacionamento abusivo entre mãe e mãe narcisista e filha, e entre também esposo e esposa, sendo o homem ou narcisista. Como eu também tenho conhecimento sobre o relacionamento com o companheiro, o esposo narcisista, o homem narcisista, tendo como sua vítima a esposa. E a gente pode estar até depois gravando mais vídeos sobre o assunto. A gente pode estar aqui falando sobre o método da pedra cinza, que é uma técnica que a esposa ou a filha pode usar dentro de casa, quando não pode manter o contato zero. Há ferramentas para lidar com o narcisista, para poder ficar de uma forma suportável até poder ir embora, né? E também tem a questão de que, já que o relacionamento com abusivo com o narcisista vai trazer danos, a pessoa pode estar se precavendo e também agindo preventivamente e agindo também de forma a buscar
a psicanálise, a psicoterapia, para estar obtendo ajuda com relação a tratar essas questões de abuso, de manipulação, né? E eu também gostaria de aproveitar e falar que, vamos citar, né, o abuso narcisista, o relacionamento abusivo com a mulher, né, o marido e a mulher. Nós sabemos que tem várias formas de abuso, né? Tem o abuso patrimonial, que é quando o homem ele proíbe a mulher de fazer o que ela quiser com o dinheiro, né? Fica manipulando o dinheiro, fica usando o dinheiro dela. Tem a questão do livre-arbítrio, quando ele não deseja, ele poda a mulher de poder sair e vir, de frequentar alguns círculos, como ir na igreja, sair com as amigas, ter amizade, porque ele vai podando, ele vai cortando que essa mulher tenha amizades, que ela não possa ter um círculo de apoio, né? E vai proibindo ela de estar com a família, de ter lazer. E existe toda uma gama, né, por trás de tudo isso. Existem muitos fatores. E o que você gostaria de falar sobre isso, Rose? Trazer aqui para que os nossos seguidores possam estar nos ouvindo. Então, na minha experiência, eu vejo claramente a seguinte coisa. Vamos pegar o meu marido, que ele é, né, um narcisista, porém ele agora está evoluindo, tá? Está tendo oportunidade de evoluir, mas ele sempre foi um cara social, ele sempre foi muito carismático. Interessante, né? Então, um narcisista carismático, isso é muito comum. Por quê? Nós somos, na verdade, nós vivemos em prol do outro. Eu gosto de colocar assim: quem vai se arrumar, se maquiar, colocar um sapato de salto, preocupar com unha, cabelo, com um monte de coisa, se estiver numa ilha isolada sem ver ninguém? Ou melhor, sem ninguém te ver. Ninguém vai fazer isso. Automaticamente vai ficar relaxada, descabelado, cabelo tudo espatifado, não vai nem se preocupar em escovar os dentes. Vocês estão entendendo? Então, nós somos muito movidos pelo outro, tá? Então, até mesmo quando uma pessoa faz uma caridade, né? É engano quando a pessoa fala assim: eu faço caridade porque eu tenho amor ao próximo. Mentira! Você faz caridade por causa que você gosta do sentimento de pertencimento e de valorização que você sente quando você faz a caridade para o outro. Entendeu? O meu marido. Então, quando a gente não sabe falar não para alguém, né? A gente, na verdade, a gente está preservando, está alisando é a gente, não o outro. Eu não sei falar não, porque eu preciso de sentir querida. Não porque eu quero as pessoas bem. É eu que preciso me sentir bem querida pelos outros. Perceba? Então, nós, na verdade, nós somos narcisistas, nós somos egoístas. A questão é que o narcisista, ele é perverso, ou seja, ele não tá nem aí pra lei. Ele não sabe estipular, bom, até aqui é o meu direito. Passou daqui é o direito do outro, né? Ele extrapola, ele não tá nem aí. Então, aí quanto mais eu extrapolo a lei, quanto mais eu passo para o direito do outro, para o espaço do outro, mais perverso eu sou, né? Mais psicopata, mais sociopata, mais narcisista, é isso, né? Mas, na verdade, quando eu não passo para o lugar do outro, eu também não estou passando para preservar o meu bem-querer, porque eu quero ser bem vista na sociedade, eu quero ser uma pessoa socialmente bem querida. Não estou sendo narcisista pensando assim? E assim, a gente vê as táticas, né, desse narcisista com relação à mulher, à esposa, à companheira. Que é assim, se ela não pode usar o dinheiro dela, ele acaba o quê? Tomando esse dinheiro. Ela não pode se arrumar, ela não pode usar para o seu benefício o dinheiro, ela fica dependente dele para ter as coisas, ela não tem como guardar um dinheiro para no futuro ela poder cair fora, né? Sair dessa casa, largar esse relacionamento. Se ele
se esquiva de comprar as coisas dentro de casa, de pagar as contas, ela acaba tendo que gastar para botar comida dentro de casa, para ela começa a ficar endividada, ela começa a ficar com um salário curto. Tudo isso são táticas que ele usa para tirar benefício para ele mesmo. Porque se a mulher está gastando por ele, ele está podendo economizar para usar da forma que ele quiser. Para ter uma economia, para ter uma poupança, e a mulher não. E aí vem a questão se ele corta o círculo social dela, se ela não pode ir para uma igreja, se ela não pode sair com as amigas, se ela não pode ter amigas. Ele não vai dizer assim de boca, você não pode ter amigas, mas ele vai colocar defeitos nas amigas, vai procurar briga, vai proibir, vai usar às vezes de violência ou de persuasão. Para que aquilo? Para que ela não tenha uma rede de apoio, para que ela não possa contar com outras pessoas e ficar cada vez mais presa a ele. Mas enquanto isso ele sai, ele vai jogar futebol, ele sai com os amigos, ele vai para festa, ele tem um círculo de amigos, um círculo grande, porque o narcisista, para os amigos, para os de fora, é só sorrisos, é conquista, é charme, né? E ali ele vai podando aquela mulher. E outra coisa, quando o narcisista, ele trai, ele gosta muito de trair a companheira, a esposa, e ele vai proibindo ela de sair, porque quando ela sai, ela tem contato com outras pessoas, corre o risco dela descobrir as traições. Então ele acaba proibindo ela de sair para ela não ter contato com outras pessoas. E aí ele tem uma rede social, mas não posta nada com ela. Ele tem uma rede social, mas não quer que ela tenha. Bota desculpa, bota defeito. E ali, porque também ele vai impedindo ela de se socializar. Enquanto ele pode postar o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem a vida dele como se ele fosse solteiro. Enquanto ela tem que ter uma vida de casada, porém uma vida de escravidão, né? E estamos aqui, eu e Rose, falando sobre esses aspectos, né? Para alertar vocês, né? E, Rose, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Sim, Carla. Se tem uma coisa que eu sofri muito com o meu marido, foi justamente o abuso patrimonial. No abuso patrimonial, como eu trabalhava dentro da empresa dele, eu era administradora da empresa, né? Como que ele fazia para me manter dentro da empresa, né? Ele me deixava bem claro a minha responsabilidade, já tinha identificado que eu era uma pessoa responsável, que eu era uma pessoa muito comprometida com o que eu faço, porque o narcisista ele é inteligente, ele é manipulador, né? Então ele me manipulava de uma forma que eu não conseguisse me desprender da empresa. Então é engraçado que às vezes eu queria sair da empresa e eu não podia sair. Por quê? Porque eu necessitava do dinheiro da empresa. Mas é interessante, né? Que quando você ia ver, eu não estava precisando do dinheiro para pagar coisas apenas para mim. Mas eu estava ali para pagar coisas até mesmo para ele e para os meus filhos, que são filhos dele. Então perceba que eu pegava a responsabilidade toda para mim. E ele, sabendo disso, ele se abusava disso em relação a mim, para me manter cativa, presa dentro da empresa, para mim continuar trabalhando ali. É logicamente que a psicanálise me deu uma inteligência emocional, né? Onde eu pude identificar esses padrões que passavam desapercebidos. Sabe quando a gente é meio bobinha, né? Eu era tão inteligente como uma empresária, como uma administradora, na parte da informática, gerenciamento, liderança, mas, no entanto, com o emocional era analfabeta, né? Porque eu já não aprendi o emocional já de infância, porque fui podada desde pequena, né? E aí depois, é lógico que convivo com meu marido também. Era meu marido aqui na minha casa. E eu também ia ver minha mãe também era narcisista. Então eu não pude ter esse espaço para desenvolver a minha parte emocional. É como se eu não tivesse direitos, eu não tivesse querer, eu não tivesse jeito de querer, de fazer, eu sempre tinha que estar me sujeitando às pessoas, né? Principalmente às pessoas mais importantes. E isso me causava muita preocupação, porque eu pensava, eu achava interessante. Falava, mas como assim? As pessoas que mais tinham que me amar são as que mais, parece que me odeiam, né?
fazem de tudo para acabar comigo. Eu percebia isso. Mas aí lógico, a psicanálise me fez entender que quem tinha que pôr o ponto final nisso era eu, né? Então é nós que temos que saber lidar com a situação. A psicanálise e a Bíblia também, mas a psicanálise, ela é um fator fundamental para nos ensinar a lidar com essas situações difíceis. Concordo, né? E até porque, em alguns casos, a pessoa não tem como se afastar logo, contato zero, né? Na questão de uma filha, de um filho, dos filhos quando estão ainda de menor, que não podem ir para a casa de um parente e precisam continuar ali, mas precisam ter esse foco de estudar, de lutar, de batalhar para depois poder se afastar e aí ter esse contato zero. E muitas vezes de uma esposa, uma mulher, que também ela depende do marido para pagar as contas e de repente também ela não tem condições de ter esse contato zero, mas ela pode estar buscando crescer, aí, estudar, trabalhar, esperar talvez um filho completar uma idade um pouquinho maior para poder aí sair, né? Se puder sair logo, tudo bem, mas se não puder, vai fazer o quê? E aí também eu me lembrei, sim, uma coisa que eu também queria te perguntar. Nós sabemos, por intermédio, assim, é claro que toda teoria psicanalítica vai ter aqueles que pensam de forma divergente, né? Mas seguindo a linha de Tariana Rocha, ela fala o seguinte, que todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Então, eu fui estudar um pouco sobre o assunto e eu também aqui no meu Instagram é domini.carla, domini com M-I-N-I, domini.carla. Eu estudei sobre o narcisista, o psicopata, relacionamento abusivo. E como eu tinha escrito um livro sobre que eu tenho os personagens psicopata, uma mulher sofrendo um relacionamento abusivo e um narcisista, eu fiz umas lives aqui no Instagram, vocês podem procurar, falando sobre o narcisista e o psicopata. E aí eu tive um entendimento, através do que eu estudei, que o serial killer, né? Vamos falar do serial killer. Nem todo psicopata é serial killer. Ok. Nem todo narcisista é psicopata. Mas algumas linhas teóricas falam o seguinte, que todo psicopata é narcisista. Por a questão de não ter empatia, por a questão de querer ter vitória sobre a sua vítima. Então, eu gostaria de saber, Rose, qual é a sua opinião sobre isso, né? De que todo psicopata seria realmente narcisista. Sim, Carla. Você estava falando aí, estava me vindo à memória uma situação que foi bem delicada para mim, porque veja, eu vim para a cidade de Congonhal, que fica localizada no sul de Minas Gerais, é uma cidade bem pequena. Quando eu cheguei aqui, eu tinha cerca de 5.000, 6.000 habitantes. Eu vim de São Paulo, sou paulistana, né? Nasci perto do Autódromo de Interlagos. E o que acontece? Quando eu vim para cá, aqui nessa cidade não tinha pessoas de fora. Eu era praticamente uma forasteira, né? E chamava muita atenção das pessoas justamente por causa disso, né? Uma paulistana vindo para uma cidade de interior, muito fechada, muito, né? Muito regredida. E devo confessar que isso foi o fator da minha vida. Eu sempre chamei realmente a atenção da cidade. Mas olha que interessante, como ele era nascido na cidade, tá? E ele era, como se diz, gente daqui, como se diz, né? Gente da cidade. Eu várias vezes no decorrer da minha vida, eu procurei auxílio, né? De policiais, da delegacia. Muitas vezes eu cheguei até ensanguentada, né? E eu não tive apoio. O meu próprio filho, quando ele estava com 2 meses de idade, o meu marido pegou o meu filho e colocou dentro do quarto com as irmãs dele,
né, do meu marido, e trancou, e eu ali cheia de leite, precisando de amamentar o filho, o seio vazando. Eu procurei a delegacia da cidade, não me deram apoio, porque ele era gente daqui, como se pudesse tirar o filho do peito de uma mãe, né? E eu fui para Pouso Alegre, uma cidade vizinha, e fui na delegacia da cidade vizinha, e aí eu tive o meu problema resolvido, ou seja, eu pude pegar o meu filho, né, nos meus braços e voltar a dar mamar, porque o menino estava sem mamar, chorando, porque eles queriam tacar mamadeira no menino. Então perceba que às vezes a gente até vem, eu, por exemplo, aconteceu isso, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que você permitiu deixar sofrer tanto e calada? Veja, eu estava numa cidade, eu vim para uma cidade aonde eu não tinha o apoio da minha mãe e do meu pai, porque minha mãe era narcisista e minha mãe fazia a cabeça do meu pai. Eu não tinha o apoio do meu marido era narcisista, ele fazia questão de fazer de tudo para colocar que eu era uma cascavel, né, para não ter amigos. E ele era apoiado pela cidade toda. Então, eu não era apoiada pela própria cidade, nem pelas leis da cidade. Eu era sozinha neste mundo. Então, ficava muito difícil uma jovem, né, resolver este problema. Porque assim, enquanto que a filha de mãe narcisista, ela não teve essa escolha de nascer naquela família, ela nasceu, ela já veio com essa mãe dessa forma, fica mais difícil para ela perceber que há algo errado com a mãe dela. Só quando ela já está provavelmente na idade adulta, é que ela vem depois entender que ela passou por todo aquele sofrimento porque sua mãe era narcisista. E mesmo assim leva tempo, é só com informação mesmo para poder a pessoa entender. Por que que eu fui hostilizada a vida toda? Por que que minha mãe fazia menos valia de mim? Me tratava mal, usava termos pejorativos comigo, me maltratava. Vai levar tempo para descobrir tudo isso. Já o relacionamento abusivo, nós podemos dizer assim que essa mulher ela escolheu este homem. Mas muitas vezes essa escolha foi motivada pela carência, motivada pelo apego, pela baixa autoestima, por não entender, não atentar para os sinais que aquele homem passava para ela logo no começo do relacionamento. Mas também tem uma coisa que o narcisista, quando ele está ali caçando a sua presa, ele se mostra muito amável, muito atencioso. É o que chamamos de love bomb. É bomba de amor. Sabe aquele bombardeio? Ah, você é maravilhosa, você é a mulher da minha vida, você é perfeita, porque eu te amo. Ele enche ela de amor, de elogios, quem sabe de presentes, a depender. E quando ele fisga a presa, ele não vai sustentar por muito tempo aquela máscara. Então, ali, quando ele sentir que fisgou a presa, ele vai começar a dar desprezo, ele vai começar a tratar mal. Então, assim, se num relacionamento com a mãe, a filha não escolheu estar naquela família, naquela mãe, daquela forma, só resta depois é remediar. Aquela esposa escolheu aquele homem, ou ela foi escolhida, mas ela não atentou para os sinais. Então, é importante também estarmos trazendo isso aqui em outros vídeos, para que vocês possam estar atentos a esses sinais, né? Esses sinais que às vezes a pessoa por estar apaixonada deixa escapar, não fica atenta. E aí depois, quando descobre tudo, quando tudo vem à tona, ela vai perceber, é por isso que ele agia assim, é por isso que fazia isso, é por isso que fazia aquilo, certo? Então, Carla, na verdade, né, sim, eu tinha uma tremenda carência emocional, isso é lógico que é um fator, né, na vida de uma filha que foi criada por uma mãe narcisista, e eu, né, por cima, era filha única. O meu marido, ele, na verdade, eu não foi uma questão de escolha nossa, né? Mas devido a essa mãe narcisista que fez algumas atitudes erradas, e eu não posso trazer aqui, porque senão eu irei desonrar minha mãe, longe de mim fazer isso, né? Usar das situações erradas da vida dela,
né, para denegrir a imagem dela. Nem agora que ela já está morta, eu não vou fazer isso. Mas houve uma situação que ela causou, né, de escolha dela, ela escolheu, que ela tinha que esconder isso do meu pai. E para ela poder esconder do meu pai, ela tinha que encontrar uma outra situação grave que pudesse impactar e justificar o desespero dela. Então, para isso, ela se fez como a mãe, né? A mãe preocupada com a filha, que a filha tinha se perdido nos braços do namorado, sendo que, na verdade, a história não era bem essa, né? E para que o meu pai não descobrisse, porque eu sabia, eu falei que se meu pai descobrir o que a minha mãe está fazendo, ele vai matar ela, né? Então eu aceitei. Eu aceitei e acabei, sim, acabei tendo um casamento arranjado. Então casei com 16 anos de idade, querendo estudar, querendo fazer tantas coisas, não achando que eu estava com uma idade adequada para casamento. Também não achei que eu estava com a idade adequada depois para ter filhos, né? Mas já estava já na chuva, tinha que se molhar, não é mesmo? E assim, hoje eu olho para trás e vejo a experiência que eu tenho hoje para trabalhar com todos os assuntos em clínica psicanalítica, né? Então, na verdade, isso acabou sendo um grande laboratório na minha vida, né? Mas não foi eu que acabei, entre aspas, escolhendo e nem assim tão facilmente sendo escolhida. Vamos dizer assim que eu e meu marido acabamos sendo vítimas de uma situação, né? E o casamento teve que acontecer, né? E eu não sabia lidar com a situação, ele muito imaturo, né? Porque todo narcisista, ele é espertinho, mas ele é imaturo. Mas hoje tá tudo resolvido e eu vivo muito bem. Reforçando mais uma vez, né, Rose? Que assim, quando eu falei, né, sobre mãe narcisista e marido narcisista, eu gostaria de frisar mais uma vez que também pode ter a esposa narcisista, o pai narcisista, os filhos narcisistas. A gente poderia aqui também estar falando de quê? O chefe narcisista, a irmã narcisista, o irmão narcisista, o filho narcisista. A gente poderia estar aqui falando sobre vários narcisistas em vários tipos de relacionamento. Mas estamos aqui frisando o relacionamento entre mãe e filha, entre esposa e marido, porque eu e Rose temos experiência para contar sobre o assunto, né? Temos experiência porque vivemos na pele situações, né? Rose, que ela pode falar por ela, e eu, porque eu tive um marido narcisista, né? Então eu sei o que é passar por tudo isso e ganhei experiência para hoje estar passando para vocês. E se Rose quiser falar mais alguma coisa, agora estou passando aqui para ela a palavra. E assim eu espero que vocês todos curtam essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem, que estejam convidando outras pessoas para participar do nosso canal, das nossas redes sociais, para que assim possamos entender que vocês querem mais conteúdos como este e outros que venham falar sobre a saúde mental. Então agora, Rosa, deixo com você para estar finalizando. Sim, Carla. Bom, foi um prazer estar aqui com você, tá bom? E foi um prazer estar com você aqui. Espero que você tenha algum proveito com o conteúdo exposto, tá? Relacionamentos narcisistas são uma realidade. O que eu posso dizer é como que eu posso me blindar contra relacionamentos narcisistas, né? Como que eu posso não ser manipulada? Como que eu posso blindar os meus sentimentos, as minhas emoções, para não serem desrespeitadas, né? Pelos vínculos sociais que eu tenho. A psicanálise é um ótimo começo para você, onde você pode se blindar, evoluir, né, como pessoa, descobrir o que está te faltando e te deixando como uma pessoa permissiva, né? Sabe quando a pessoa chega e fala, olha, eu não sei falar não. Quando você vai ver que aquela pessoa está tão sobrecarregada e não fala não para ninguém, sendo que muitas vezes ela queria sim emitir um grande não, tipo, não, eu não posso,
né? Mas não consegue dizer que não tem condições de fazer aquilo, que vai ficar sobrecarregada, não. Ela se sobrecarrega, faz de tudo e a grande maioria das vezes se machuca por causa que espera que pelo menos vão ter reconhecimento, mas nem isso chega, nem um muito obrigado. Então, é se brindar, né? Procurar evoluir como pessoa, procurar se conhecer, conhecer os relacionamentos, conhecer como é a construção psicológica do ser humano. O conhecimento, eu posso falar, é uma coisa libertadora, ou seja, a verdade. Conhecer a verdade, a realidade, liberta, tá? Então, ser libertos para poder viver melhor. Né? Eu despeço que vocês possam aí compartilhar este conteúdo para pessoas que vocês conhecem, que saibam que precisa deste conteúdo como esses, e deixa aí, né, a sua opinião para que nós possamos realizar mais conteúdos como este para você. Um grande beijo, um grande abraço. Então, um beijo e até a próxima.